olharia. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. A paz do Senhor, meu irmão Danilo Santiago. Glória a Deus, irmãos. Boa noite, meu irmão. Glória a Deus. Glorifico o nome do Senhor pela vida de todos os meus amados irmãos. Uma boa noite. Glorificamos a Deus por ter até aqui ter nos sustentado, né? Por Ele ter nos livrado do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, do roubo, do furto. Ter nos livrado do laço do passarinheiro. Por Ele ter nos livrado, aleluias, da peste perniciosa. Por ter até aqui nos sustentado, né? Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, né? Porque verdadeiramente Deus é bom o tempo todo. E como eu já venho numa ordem, né, de todos os vídeos que nós vemos fazendo esses dias, Deus colocou no meu coração uma palavra rema, uma palavra revelada, que nos dá uma referência das boas novas. Referência essa ao qual vem nos dizendo no livro de Isaías, capítulo 43, verso 18: Não vos lembreis das coisas passadas, e nem trazei para a memória as coisas antigas. Eis que eu faço coisas novas, e logo sairá a luz. Não a percebeis, porventura? Outra vez porei um caminho de um deserto, rios no ermo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra revelada, ao qual o profeta Isaías, né, apontando, tipificando porque estava por vir a salvação, as boas novas, o evangelho das boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos apontando pela promessa que estava por vir um novo ciclo. Como falamos num vídeo anterior, o ciclo ao qual fala no livro de Apocalipse, capítulo 1, ao qual João vem demonstrando as 7 igrejas do que estava por vir, né? E nos vídeos anteriores nós falamos a respeito da visão do reino de Deus, que só podemos através do batismo, né, do arrependimento, ou seja, no confessamento, na confissão dos nossos pecados, nas nossas transgressões, da nossa fraqueza. Aí nós começamos a ver o reino de Deus. Mas para nós alcançarmos, ver é uma coisa, alcançarmos o Rei de Deus, nós precisamos do batismo do Espírito. Quando nós vamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus, e o Espírito vai nos transformando, a nova criatura vai ganhando uma nova roupagem e nos enchendo do 7 Espírito de Deus, ao qual a plenitude, a totalidade se encontra no Senhor Jesus Cristo, ao qual nós rendemos graças, né, pelo sacrifício dado, aleluias, por um pagamento, pela remissão dos nossos pecados, ao qual Deus é o detentor de toda a glória, toda a honra. Mas devemos prestar, aleluias, culto de adoração a Jesus pelo que Ele fez, né? E a palavra do Senhor diz que o Senhor veio a salvação aos seus, e os seus o rejeitaram. E Deus é maravilhoso, porque Ele, na sua plenitude, Ele fala que a sua salvação, a sua casa tem muitas moradas, e todos
aqueles, como diz Jesus Cristo, todo aquele que o Pai enviar a mim, esse eu não jogarei fora, não renegarei, né? E só podereis vir ao Pai através de mim quem? Do verbo, da palavra, do poder, da transformação, do convencimento, através do Espírito Santo de Deus, ao qual o Senhor Jesus Cristo entregou o seu Espírito nas mãos do olheiro, ao qual ele havia sido transformado, como diz no livro de Jeremias. Viste bem, não poderei eu fazer um vaso de excelência, pois o vaso tinha quebrado, ou seja, a fórmula que ele queria para a humanidade rejeitou. E os judeus, eles não foram destituídos da graça, da misericórdia de Deus, mas só que foi apontado um caminho. Que caminho é esse? O caminho da verdade. Glória. Que é Jesus Cristo, ao qual através da palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para a nossa alma, nos enchendo assim do Espírito Santo de Deus, cada dia mais nós vamos sendo transformados. Nós vamos aprendendo através dos dons do Espírito, aleluias, e verdadeiramente, através do dom do Espírito, nós vamos se enchendo da alegria, do gozo, da mansidão, da temperança, da longanimidade, e assim nós vamos entendendo, aleluias, que nós necessitamos, além de ser uma igreja, caminharmos para, aleluia, alcançarmos a promessa. Qual promessa? Que nós se tornaremos templo. E a igreja de Cristo vai marchando no livro de Atos, crescendo, aleluia, em graça, em poder. E ela vem se multiplicando através do Pedro, através da sua transformação, da sua conversão, ao qual foi dada a chave na mão dele. E conforme eu disse no livro, nos vídeos anteriores, era necessário uma continuidade. E aqueles a qual estavam perdidos, como, aleluia, Filipe e Tomé, o Senhor, aleluia, fez com que Saulo presenciasse e visse a glória de Deus através de seu filho amado Jesus Cristo. E Saulo foi impactado a caminho de Damasco, pois a palavra do Senhor diz que ele veio tirar a visão daqueles que acham que enxergam alguma coisa, aqueles que pensam que são sábios, aleluias, aqueles a qual pensam que têm o poder, são detentores de poder. O Senhor fala, aonde está o seu poder? Ó morte, onde está a sua vitória? O sábio, da onde vem o vento, para onde ele vai? Assim diz o Senhor. E o Senhor começando um novo ciclo através da igreja de Cristo Jesus, crescendo em graça, em maravilhas e proezas. Louvado seja o nome do Senhor. Dando entendimento a todo aquele que vem buscar. Pela palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 10, que com a sua boca confessar, com o seu coração, com sinceridade, reconhecer que eu sou o caminho, aleluias, esse herdará a salvação, né? E a palavra do Senhor nos diz, devemos buscar o reino do céu, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Quando Pedro entendeu que você me ama, Pedro, então você apacenta os meus cordeiros. Você me ama, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você está disposto a carregar a sua cruz a cada dia? Então segue-me. No mundo terás aflições, mas tem bom ânimo. Mas eu tenho um propósito nas suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que propósito esse? Um propósito que adquirimos através do Evangelho, da churrada do rio, aleluias. Que o rio vai lavando nós por dentro, aleluias, fazendo uma transformação, aonde a virtude do Espírito Santo vai habitando, e tudo aquilo que florescer do nosso coração será com sinceridade, será como uma chama de fogo, mais penetrante, aleluia, do que uma espada de 2 gumes. É assim que é o Evangelho de Cristo Jesus. E a palavra do Senhor me deu, aleluia, se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, aleluias, entendendo, cheio do Espírito Santo, na carta aos Romanos, aleluias, ele deixa uma clareza total a respeito do Evangelho de Cristo Jesus, como foi falado na palavra introdutória. As coisas passadas esqueçam, deixe para lá, não volte aos rudimentos antigos, não traga para os dias de hoje, atuais, os rudimentos, como foi falado no vídeo passado,
aleluias. Pois você não, aleluias, não fica esperando mais João Batista para se arrepender dos seus pecados, basta confessar. Não precisa fazer menção, aleluias, aleluias, só mergulhar nas profundezas do rio, ou será revelado tudo aquilo que era escondido ou oculto aos santos nesses dias, nesse tempo, está sendo, aleluias, a amplitude da visão espiritual. Ao qual diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, a respeito do poder do Evangelho. O poder do Evangelho, aleluia, ao qual ele fala, aleluia, vos dou o poder para se manifestar ou fazer coisas maiores do que essa que vocês têm testemunhados. Aleluia. O poder para pisar na cabeça de serpente, escorpião. O poder, aleluia, para impor as mãos naqueles ao qual estão enfermos. Este é o poder. Este é o poder que foi dado na mão da igreja quando começou, aleluia, derramamento do Espírito em Pentecoste, ao qual começou o ministério da igreja de Cristo Jesus, ao qual hoje em dia nós não estamos vendo mais isso. A igreja está recolhida, a igreja está reclusa, a igreja está oprimida, aleluia. E o Senhor nos dá o caminho, irmãos. O caminho, aleluia, é através do manancial, das águas. O poder está aqui. Versículo 16 do capítulo 1 de Romanos diz: porque não me envergonho, diz Paulo, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ponto vírgula. Primeiro dos judeus, ao qual estive com eles, abrindo um parênteses para explicar, ao qual estive com eles, e eles não me reconheceram, e muitos me rejeitaram. Aleluias. E começou Jesus Cristo através do ministério da igreja de Cristo Jesus, ao qual ele é o cabeça. E ele não divide a honra dele com ninguém. E ele diz, agindo eu, quem impedirá? A igreja vem crescendo, em estatura e conhecimento, como justamente no livro de Lucas. O menino vem crescendo em estatura e em conhecimento, cheio da glória de Deus. Aquele que crê primeiro nos judeus e também nos gregos. Aleluias. Porque nele, quem? No Evangelho, a justiça de Deus se dobre de fé em fé. Como está escrito, 2 pontos, mas o justo viverá pela fé. Vou abrir um parênteses aqui para mergulhar dentro dessa profundeza, dessa revelação, meu irmão. Irmã Rose, boa noite. A paz do Senhor esteja contigo. Aleluias. Aleluia. O justo viverá pela fé. Que fé é essa? A fé, aleluias, que tem como base o livro de Romanos, capítulo 5. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Romanos diz, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso, temos paz. Tendo paz, meu irmão, vai transcorrendo naturalmente, vai fluindo o ribeiro. Pelo qual também temos, aleluias, entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança, aleluias, da glória de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha isso. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Olha a transformação. Pelo Espírito Santo que nos é dado. Porque Cristo está em nós sem força alguma. E seu tempo morreu pelos ímpios. Olha isso. Certamente alguém morreria por um justo? Pois poderia ser pelo bom alguém morrer. Sim, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito, aleluias, mas agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, por ele seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu Filho,
Muito mais agora, estando já, aleluias, reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora havemos recebido a expiação, ou seja, a reconciliação. Meu irmão, é muito profundo, mas esse é o evangelho, aleluia, das boas novas. E ele fala, não volte aos rudimentos humanos. Eu estou pregando, aleluia, as boas novas, o evangelho de Cristo, não religião. Eu posso estar como pastor, mas não sou pastor, porque o único pastor deu a vida para a reconciliação com os seus. E a palavra do Senhor, ela vem agregando, ou não somente aos judeus, mas pegando também, aleluias, os judeus, os samaritanos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Da onde vem a fé? Aleluias, com base no livro de Romanos, capítulo 17, aleluias, capítulo 10, verso 17, aleluias, Romanos, aleluias, 10, verso 17, aleluias, a base da fé, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, logo, vírgula, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que palavra é essa? Aleluias, o evangelho. Que evangelho é esse? Da graça, do favor imerecido, as boas novas, não rudimento. Porque a palavra do Senhor diz, aleluia, sem fé não pode-se, de maneira alguma, agradar a Deus. E Jesus Cristo, ele vem nos deixando testemunho através do seu evangelho, aleluia, dos seus 12, aleluias, que verdadeiramente sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque verdadeiramente a paz do Senhor, missionária Lohane, louvo a Deus pela sua amada, pela sua vida, minha irmã. Deus é contigo. Porque a fé, irmãos, a fé, aleluias, é testemunhada pelo evangelho das boas novas de Cristo Jesus, dos seus, aleluias, do evangelho dos 4, aleluias, evangelho. Porque verdadeiramente aquele homem, aleluias, que era um homem que tinha, aleluias, um exército de 100 homens ao seu dispor, centurião, ao qual tinha um seu servo, aleluias, ou um ente querido, um familiar enfermo. E aquele homem, aleluias, surpreendeu a todos os discípulos, falando, Senhor Jesus, basta somente o Senhor liberar uma palavra. Olha isso. Uma palavra apenas, eu creio. Eita glória. E Jesus, eu imagino, não diz a Bíblia, mas ele olhando para o discípulo, falando, estão aprendendo aí? Eu ainda não vi aqui, eu ainda não vi dentre todos vocês, alguém com uma fé parecida com a desse homem. Meu filho, vai. Pois a fé já salvou, já curou. A fé, irmão, a fé. Que fé é essa, irmão Alexandre? Aleluias. Como diz no livro de 2 Coríntios, aleluias, capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé, aleluias, e não por vista, meu irmão. Começa o ministério do evangelho das boas novas. Ei, creia, tome posse. Por quê? Porque o testemunho é forte. O testemunho é de um Senhor soberano, no céu e na terra. Um testemunho daquele ao qual não está morto. Ele está vivo. Aleluias. E a qual ele fala, aleluias, minhas mãos não estão escolhidas, nem meus ouvidos agravados, para que não possa vir no socorro daquele que me clama. Clama a mim, responder-te-ei e anunciarei-lhe e mostrarei coisas grandes e ocultas. E o Senhor Jesus Cristo falando ao Pai, Pai, aleluias, o Senhor é tremendo. Não diz ele, mas diz eu. Pois o Senhor escondeste as coisas dos sábios. E aleluias, e o momento, aleluias, ao qual é o tempo
No livro de Eclesiastes diz, há tempo para todas as coisas, o momento é agora, o tempo é agora, o kairós de Deus, aleluia, que pela fé viveremos, pela fé agradaremos a Deus. E a palavra do Senhor diz, nunca vi um justo mendigar um pão, e muito menos a sua descendência, aleluia, padecer. Olha isso que Deus está falando comigo e contigo, através da fé, meu irmão. Fé é essa, meu irmão, aleluia, é qual o testemunho do evangelho da graça, o evangelho das boas novas, ao qual Paulo fala, porque não me envergonho deste evangelho, aleluias. Um evangelho que não é necessário, aleluias, instrumentos, não é necessário, aleluias, toalha, não é necessário, aleluias, azeite, não é necessário, aleluias, não é necessário elementos naturais, meu irmão, porque a fé transborda de dentro para fora. Porque verdadeiramente o evangelho foi conhecido através da fé. Porque o Senhor, em caminho de Damasco, ele teve um encontro com Paulo. Paulo, tu tá ficando doido, Paulo? Por que me persegues? Jesus, eu não estou perseguindo o Senhor, a sua igreja, os seus discípulos, eu estou com ele. Aonde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Eu sou a igreja, eu sou o cabeça, eu sou o primeiro, eu sou o único, aleluias, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o A até o Z, aleluias, eu sou o de ontem, o de hoje e o eternamente. Eu sou, aleluias, como diz no livro de Apocalipse 7 vezes, eu sou o que sou. Agindo eu, quem impedirá? Aquele que estão nas minhas mãos, quem poderá arrancar? Diz o Senhor. Fé é essa, meu irmão, aleluias, que no livro de Marcos, capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, ao qual vem transbordando o evangelho da graça, meu irmão. Aleluias, Daniele Soares, Pai do Senhor, seja bem-vinda, minha amada. Aleluias, a fé é esta. Agno Almeida, a paz do Senhor, meu pastor, glória a Deus. Fé é essa, meu irmão, ao qual no livro de Marcos, capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, a fé que contagia. Porque na Bíblia diz, no livro de Marcos, capítulo 2, verso 3, e vieram ter com ele, aleluias, conduzido um paralítico, ou seja, trazido por quatro quem? 4 homens sobrenaturais. Por quê? A fé é sobrenatural, você não vê, mas você crê. E esses 4 amigos, aleluias, esses 4 aleluias, o qual quer dizer, aleluias, não simplesmente um numérico, mas 4 vem tipificando, aleluias, como uma cadeira, a sustentação, que é o quê? A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Mas você sabe, você tem certeza que você vai obter o resultado. Fé é essa, aleluia, que é somente no sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 4 diz, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava fazendo um buraco. Aleluia, baixaram o leito, aleluia, que já jazia o paralítico. Versículo 5, onde está toda a revelação. O versículo 5, aleluia, ao qual está embutido, aleluia, lá na profundeza, como diz no livro de Ezequiel. Não fique somente nos lombos, nem muito menos na canela. Vá no profundo, meu irmão. Aleluia, mergulhe nas águas, aleluia, do Espírito. E peça ao Espírito Santo para dar, aleluia, a revelação. Porque a palavra do Senhor diz que a luz agora, aleluia, estão para todos aqueles que buscam. Louvado seja o nome do Senhor. E disse isso o Senhor, aleluias, o primeiro, o verdadeiro, aleluias, o alfa, o ômega, o primeiro, aleluias, e o único, a porta, a rocha, aleluias, a escada, aleluias, o pão, a água. Ele diz, aleluias, aleluias, a fé deles. Ou seja, disse ao paralítico, aleluia, se estão perdoados os teus pecados. Meu irmão, olha isso. A fé deles. Meu Deus do céu. Olha o poder aí, ó. A fé deles. Aleluias. Lhe resultaram, aleluias, aos seus pecados perdoados. Filho, a fé que te conduz não é sua, é deles. Meu irmão, esse é o evangelho da graça, das boas novas. Filho, aleluias,
A fé que te conduz a dos seus amigos. Aleluia. Danilo, a fé que te conduz. A fé que conduz a sua família. A fé que conduz a sua família. Faz o mover. A fé que te conduz. Filho, seus pecados estão perdoados. A fé que te conduz. Você está sarado. A fé que te conduz, meu irmão. Aleluias. A providência chegou. A fé que te conduz não é o lenço. Aleluias. Não é o óleo, o azeite. Não. É a fé que te conduz. Qual é a fé, irmãos? Na palavra, no testemunho vivo. Louvado seja o nome do Senhor. É momento, meu irmão, de ser pregoado o evangelho das boas novas. E a palavra do Senhor diz, não volte. Deixa aquilo para lá. Por quê, irmãos? Porque verdadeiramente, aleluias, a fé move a montanha. A palavra do Senhor diz, se você tiveres fé, como um grão de semente de mostarda, meu irmão, é aí, aleluias, que vem, meu irmão. É aí que vem. Porque a fé, meu irmão, no livro de Mateus, aleluias, a fé encontrou uma mulher cananeia. Uma mulher cananeia, aleluias. A mulher chamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada, olha a fé. Mas ele não respondeu, aleluias, palavra alguma. E seus discípulos chegando, aleluias, ao pé dele, rogando-lhe, dizendo, aleluias, despede a que vem gritando sobre trás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. E chegou ele a ela e o adorou, dizendo, socorre-me. Porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos, aleluias, e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas, aleluias, que está aí da mesa do Senhor. Olha isso. Então respondeu Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Glória a Deus. Seja isso feito para contigo como tu deseja. Aleluias. E a sua filha naquela hora ficou sã. Meu irmão, tu já parou para entrar dentro da profundidade do, aleluias, do evangelho das boas novas, meu irmão? Tudo envolve a fé. Tudo vem abrangindo a fé. A paz do Senhor, irmão Wilson. Glória a Deus. A fé, meu irmão. Jesus Cristo, ele não veio num templo gigantesco, não, meu irmão. E dentro desse contexto aqui, aleluia, livro de Romanos, capítulo 2, Paulo está falando, aleluias, aos judeus. Porque os judeus, eles se achavam mais do que, aleluias, do que os gentis, do que os cananeus. E a palavra do Senhor diz aqui, né, aleluias, no capítulo de Mateus 3, 8, verso 8 e 9, como podes tu querer tirar o cisco dos olhos do teu irmão, se você tem um argueiro? Como pedes tu para fazer justiça, e ela sobrecará sobre vós? Olha isso. O que a palavra do Senhor diz, meu irmão? Nossa batalha é espiritual. Não é contra sangue nem contra carne. É principado e potestades. E os que estão nos ares da maldade, meu irmão. A palavra do Senhor é bem clara. Cada um prestar conta dos seus atos. É a semeadura. Você planta, você vai colher. E dentro desse contexto, aleluias, a fé nos traz um avivamento, um regozijo para a alma. Porque no versículo 18 ele diz assim, aleluia, do capítulo de 1 Romanos, dentro desse contexto. Porque
é manifesto a ira de Deus no dia de hoje. Sabe por quê? Porque contra toda impiedade e injustiça feita pelos homens, que detêm, aleluias, a verdade em justiça. O que é isso? Detém a verdade em injustiça. Eles estão negando a soberania de Deus. E a justiça tem que ser feita. Desde o princípio, eles vêm negando, aleluias, vêm negando, aleluias, o poder de Deus. Contra toda impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade, ou seja, detém, rejeita em reconhecer quem é Deus, meu irmão. Porque o que Deus se pode conhecer, porque o que é de Deus se pode conhecer. Por quê? Porque nele é manifesto. Porque Deus o manifestou. Quem? A verdade. A palavra, o amor, a sabedoria, tudo isso, aleluia, se manifestou. O conselho, o poder, o conhecimento, o temor, tudo isso se manifestou. Por quê? Porque Deus se fez, aleluias, carne. Ou seja, se manifestou na totalidade do seu Filho amado. Então não tem como nós, aleluias, falar, eu não conheço, aleluias, os galardão. Porque a palavra do Senhor diz, buscar o reino do céu, a sua justiça. A justiça é essa que está falando, não negar o que é de Deus. E aí você verá o que? A minha plenitude, o que eu tenho para vós. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual demais coisa, meu irmão? É justamente isso, aleluias, o espírito de sabedoria, porque quando você tem sabedoria, aleluias, você não vai ser enganado. Quando você, aleluias, porque você tendo sabedoria, você vai, aleluias, ter a capacidade de tomar as decisões certas. O espírito de entendimento vai vir sobre a sua vida, a capacidade de entender, aleluias, e compreender tudo do mundo espiritual. O espírito do conselho, aleluia, porque você vai poder dar bons conselhos, não pelos rudimentos humanos, mas sim conduzido pelo Espírito. Quando você tem a fé, aleluia, você obtém, aleluia, a natureza, aleluia, de Jesus Cristo. Por quê, meu irmão? Porque nós somos imagem e semelhança do Filho do Homem. Ele façamos o homem a minha imagem e semelhança. Quando eu tenho isso, eu tenho o espírito de poder, aleluia, que nos dá a capacidade de fazer tudo aquilo com Deus quer, meu irmão, maravilhas e proezas, através do que? Do fé. A fé vai nos trazendo, aleluia, o conhecimento. Qual conhecimento? Das coisas materiais e espirituais, das concernentes às coisas científicas, aleluia, as coisas que estão ocultas será revelado, aleluia. Quando nós temos, aleluia, o espírito de conhecimento, aleluia, não somente humano, mas das coisas concernentes ao reino do céu, as coisas celestial. Nós temos o espírito de sabedoria, nós temos o espírito de temor, porque quando você tem temor, você nunca vai negar, aleluia, o que Deus pede a você, que Ele fala, me ame. É difícil amar a Deus, meu irmão? É difícil amar a Deus, um Deus bom, um Deus misericordioso, ao qual, aleluias, a sua misericórdia é a causa de nós não termos sido consumidos até no dia de hoje, pois ela se renova a cada manhã, a cada instante, meu irmão. Puxa vida, será que é muito difícil reconhecer, ter temor, dar a Deus, aleluias, a devida glória? Será que é muito difícil? E um Deus que tem plenitude, aleluia, do poder, aleluia, somente no seu haja, através do poder da sua palavra, meu irmão. É difícil. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque o Senhor fala, me ame, mas não pelo que eu posso lhe dar. Me ame, aleluia, pela capacidade que o meu espírito vai lhe dar. Porque quando você ama a Deus, você não tomará outro ídolo. Você não adorará, aleluia, os deuses do mundo. Glória a Jesus. Você não amará, aleluia, e nem fará uma escultura para ti. Porque quem ama não magoa. Quem ama não toma o nome de Deus em vão. Olha isso.
Vem como é que não vai trazendo, acabando com, aleluias, a metade dos mandamentos da lei de Moisés. Jesus Cristo, eu não vim para abolir e para cumprir, mas vos deixo 2 mandamentos. Amei a Deus acima de todas as coisas e ame teu próximo. Quando eu aprendi a amar o meu próximo, meu irmão, aí Deus me deu uma família, me deu uma disjuntora. Quando eu aprendi a amar verdadeiramente, aleluias, eu não consigo trair a minha esposa. Quando eu consigo amar, eu respeito. Quando eu consigo amar, eu não quero matar. Quando eu consigo amar, eu não quero, aleluias, caluniar, defamar, fazer fofoca. Quando eu consigo, aleluias, entender o significado da palavra amor, meu irmão, vai tudo transcorrendo de uma maneira, aleluias, tranquilo, como um rio. Aleluias, através do que? Do ribeiro, ao qual foi falado aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque verdadeiramente, aleluias, versículo 20 do capítulo de Romanos, capítulo 1, verso, aleluias, 20. Porque as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, olha isso, claramente se veem na criação do mundo. Olha isso. Pelas coisas que estão criadas, para que aleluia, que eles sejam indesculpáveis. Olha isso. Indesculpável. Aí nós murmuramos, tá todo mundo passando um estreito. Deus é injusto? Porque diz aqui, ó, para que eles não sejam, aleluias, indesculpáveis. A criação nos fala do poder eterno de Deus, aleluias, que é óbvio para todos. Todos hoje em dia, agora mais ainda, sabe que tem um Deus soberano. Nós vamos ser dado à vaidade? Vamos recorrer a outros deusezinhos com D minúsculo? Vamos, aleluias, arriscar a confiar no poder, na sabedoria, em pequenez do ser humano, irmãos? Porque a palavra do Senhor não está bem clara. E a atualidade nos revela isso. O que adianta o poder? O que adianta a potência mundial? O que adianta a sabedoria? O que adianta a riqueza? O que adianta a força? Nada disso, meu irmão. Nada disso vai parar a justiça de Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Versículo 21, capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificamos como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se desvaneceram em seus inúteis raciocínios. Olha isso, meu irmão. É a palavra do confronto. Não é Deus batendo em ninguém, porque Deus é bom. Deus não bate em ninguém. É nós que somos perversos. Porque simplesmente é só reconhecer o quê? Aleluias. A divindade de Deus. Glória a Jesus, coisa linda. A onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Pois Ele fez e criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Aleluias. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que até a chave da morte foi dada na mão do seu Filho. Deus é tão lindo, maravilhoso, que todo o poder foi dado na mão de Cristo Jesus. Principado, potestade, as coisas visíveis e invisíveis. Os sonhos ocultos só serão se tornar materializados se, aleluia, for permissivo por Ele. A palavra do Senhor diz que tanto o querer quanto o efetuar que tem dentro do ser humano é Deus que faz. Nós podemos sonhar, mas é Ele que pode realizar. Não tem outro jeito. É verdade. E diz assim, no seu inútil raciocínio, nos seus inúteis raciocínios, aleluias, a única direção onde um homem cansado pode ir, tendo em conta que ele rejeitou a Deus, e é no seu inútil raciocínio. Não tem outro jeito.
e no seu nécio coração foi obscurecido, porque rejeitou a luz, obscureceu, as trevas se apossou. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque é loucura contentar, aleluia, ir para a peleja e para a guerra contra o general dos generais, o Senhor da batalha. É impossível contentar contra Deus. Aleluia. Ele fala, quem agindo eu, quem impedirá? Então é loucura, não há outro caminho. 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, meu irmão, trocaram um Deus incorruptível pela fraqueza, pequenez, aleluias, do poder do homem. E haver um homem, aleluia, sendo corruptível, de aves, de animais, quadrúpedes e de répteis. Por quê? O resultado disso tudo é o que? Apostasia. Aleluia. Pelo que também Deus entregou a sua própria imundície nas concupiscências de seus corações. Você querem? Vai. Quer vir a Deus? Venha. Quer servir Baal? Olha isso, como é que ele é lindo. Poderia todo mundo botar de joelho na marra. Mas não, quer ir? Vai. É verdade. Só que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas quem está trabalhando para o pecado? Né? Porque, verdadeiramente, de sorte que desonraram os seus próprios corpos entre si. Olha isso. Todos os tipos de imoralidade, aleluia, é o resultado da apostasia, da negação. Aí vai falar que é Deus? Não. É verdade. Os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, tentando se enganar a si próprio, honrando e servindo mais as criaturas do que o próprio Criador. Os desejos da, aleluia, da vontade, o desejo da carne do homem. Eu quero, eu posso, é o desejo de posse. E o homem tem um buraco dentro de si que nunca se estará por satisfeito, meu irmão. Nós vemos no dia de hoje aí, ó, por causa dos seus desejos carnais, o ser humano está fazendo coisas abomináveis, coisas que jamais veríamos, e a Bíblia diz isso. Verão coisas que vocês nem imaginam. E ainda está no princípio das dores. Aleluias. O qual é bendito eternamente o amém. Quem? Aleluias. O nosso Senhor. Por isso Deus os entregou ao afetos vergonhosos que o homem próprio se produz. Porque até as mulheres mudaram o uso natural, aleluias, no contrário à natureza. Olha isso. Ou seja, mulher com mulher. Do mesmo modo também os homens deixando o uso natural da mulher. Aleluias. Inflamando-se, aleluia, sua sexualidade uns para com os outros, cometendo coisas indecentes, varão com varão. Meu Deus do céu. E recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importam em seus conhecimentos, aleluia, ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou, aleluia, a uma mente depravada, para fazerem, aleluia, o que não convém, o que não é apropriado. Mas quem procurou, aleluia, estando cheios, olha isso, de iniquidade, cheio de fornicação, cheio de malícia, avareza, cheio de maldade, cheio de inveja, cheio de homicídios, contendas, engana, malignidade, sendo murmuradores, caluniadores, altivos, inventores de males, desobedientes aos pais, olha isso, nécios, infiéis nos contratos, aleluia, sem afeição natural, inconciliáveis,
aleluia, sem misericórdia, que tendo o entendimento do julgamento de Deus, pois que são dignos de morte os que praticam tais coisas. Ou seja, o juízo final, meu irmão. Não só as fazem, mas também com, aleluia, consente, aleluia, as práticas. Ou seja, aqueles que praticam. O resultado da mente repróbula. Meu irmão, aí muita gente, pô, essa palavra é dura. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que Ele corrige aquele que Ele o ama. Porque se verdadeiramente nós não alcançarmos a fé, andarmos, aleluia, pela fé e não pela vista, os nossos olhos são corruptíveis. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos adverte. Se seus olhos fazem você pecar, arranca ele fora. Mas era uma maneira figurativa. Não é para nós se mutilarmos, arrancarmos os olhos fora, não. Se seus olhos fazem você pecar, não veja. Não veja. Não veja. Porque verdadeiramente, meu irmão, se nós olharmos, nós vamos irar. E aí vai abrir uma brecha para o inimigo nos bombardear. Porque nós veremos coisas abomináveis. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Lavar o templo para o Espírito de Deus, para o próprio Deus habitar dentro de nós. Porque obtendo isso, naquela parábola que diz: se tomar uma tapa na face, dê a outra, humanamente impossível, mas verdadeiramente sempre o Senhor nos dará, aleluias, uma palavra de escape. E Ele fala: não sentai-vos na roda dos escarnecedores. E nem ouça as palavras conduzidas pelo inimigo. Porque o inimigo não é o nosso irmão, não a religiosidade, não, irmãos. O inimigo verdadeiro está sendo nós mesmos que estamos negando o direito único e exclusivamente de Deus. Porque se nós, aleluias, olharmos para dentro da glória de Deus, quando Ele tipifica olhando para o sol e nos trará a visão espiritual, nós entenderemos, se não tiver Deus em nossas vidas, nós retrocederemos. Como diz, se transformaremos em animais quadrúpedes, ou até mesmo de répteis, carnívoros, irracionais. E é isso que nós estamos vendo aí no dia de hoje. Porque a palavra do Senhor diz, meu irmão, quem entrará no lugar santo? Quem entrará no Kadosh? Santo dos santos. No livro de Mateus, de Salmo 24 diz: somente aquele que for limpo de mão, puro de coração, que não é entregue à vaidade. E a palavra do Senhor diz: aquele que não nega a si mesmo, não tem como me seguir. Porque é difícil, é muito difícil, mas Ele fala para nós nos esforçarmos, nós abdicarmos, né? Porque tem uma palavra muito dura. No livro de Mateus, se não me falha a memória, aquele que não aborrece pai e mãe. O que ele está falando? Você responder: não, irmãos. É porque é difícil, vamos falar que você é louco. Você é doido. Mas a palavra do Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é salvação e vida eterna.
Aleluia. Glórias a Deus. E ele fala, eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Porque, irmãos, nós não estamos na época mais de olho por olho, dente por dente, morte por matou, morreu, não. A espada é a palavra que nos reveste numa cerca de graça. E onde habita a luz, as trevas não impera. E ela fugirá, resistirá e ele fugirá de vós. Ele veio para matar, roubar e destruir? Não. Isso é um inimigo mentiroso. Porque Jesus Cristo poderia simplesmente aniquilar. Mas não. Ele simplesmente, através da espada, através da fé manifestada na sua vida, ele acreditou na promessa do Pai, que seria ressuscitado, e ele não temeu. Está com fome? Transforma essa pedra em pão. Nem só do pão viverá o homem, mas se da tua palavra bendita que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Quer poder? Se jogue daqui, dá ordem aos anjos, ele virá o teu socorro. E ele fala, né? Aleluia. Por quê? Porque o mundo já é no maligno. É verdade. Glória a Deus. E a palavra nos diz, né? Poderá tentar Senhor o seu Deus. Somente a Ele adorarás. Aleluia. Somente o Senhor seu Deus adorarás. Meu irmão, o caminho é estreito. Por quê? Porque nós fomos discipulados pelo mundo. Nós fomos discipulados na carnalidade. Porque verdadeiramente Deus é o Deus que entra com providência, Deus que proverá. Ele é o Deus que cura, que sara. Ele é o Deus que promete e cumpre. Sua palavra é fiel e verdadeira. Ele diz que nós só teremos uma morte. Sabe qual foi a morte? Sabe qual é a morte? Quando nós se transformamos em uma nova criatura, um novo ciclo das boas novas, uma nova aliança. Pois a primeira aliança rachou, quebrou. O primeiro vaso quebrou. Mas ele é um vaso novo, de excelência. E ele fala, seja a minha imagem e semelhança. Aleluia. Para que vós receba. O quê? Seja um recipiente sem rachadura, sem lacuna, para o Espírito de Deus ser depositado, preencher o vazio que tem na nossa alma. Porque só assim, meu irmão. E falar algo de Deus aqui. Quem tem sua coroa, trate para não perdê-la. Porque é o princípio das dores. Não tem volta. Daí para pior. Começa os ais. Começa os ais. E tem algo que eu falo aqui toda vez e vou, até assim Deus me permitir falar. Que a mulher, quando está grávida, nas primeiras contrações é uma dor, dita às mulheres que pariram. Mas a dor é uma maneira figurativa do que nós estamos acontecendo agora. E vai aumentando o tempo, vai diminuindo e vai aumentando as dores. Para quando vier o parto, ou seja, vai vir a dor forte, ao qual muitos não suportarão. Não é para dar à luz a filho nenhum, não. É a dor de parto, ao qual lá no princípio Deus falou, vai sentir uma dor. Deus falou lá no princípio para Eva. E a dor é o caos, é o fim. E nós temos que estar preparados, meu irmão. Porque o ladrão,
Se ele vier à noite e você sabendo, tem que ficar a noite toda acordada, vigiando, tomando conta da sua família, nem? Amém. Glória. E o momento é esse. Que estejamos vigilantes, meu irmão. Pois estamos vivenciando o princípio do fim. É tudo isso. Se mergulhar na palavra de Deus, você vai ver que está tudo se cumprindo. Tem 98% das profecias. Então esse negócio de ex que eu te digo, tem mais tempo disso não. Recebe aí. Não tem mais tempo disso não, irmãos. Não tem mais esse negócio não. Agora é o que você tem. Procure não perder. E ó, palavra. Não se deixe levar por palavras persuasivas, sutis. Essa aqui, ó, é a palavra, né? Se acontecer de reabrir, for permissivo, né? Se acontecer, vamos lá louvar a Cristo Jesus, né? Porque adorando a Deus, bota o joelhinho no chão, tenha reverência, pois Ele é santo. Se Ele habitar na resposta das suas orações, o lugar onde Ele habita é santo também. Então temos que ter maior temor a Deus. Que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos, né? Que o Senhor verdadeiramente venha te livrar de todos os males, que Ele venha te guardar, que a palavra venha produzir o resultado esperado assim dentro do seu coração, te fortalecido, para que você possa buscar cada vez mais a face do Senhor e ouvir. Porque no livro de Deuteronômio diz, fala ao povo que ouças a voz das minhas palavras. Ela é verdadeira. Amém? Que Deus abençoe. Irmão Danilo, Deus abençoe a você, a sua família, eu tenho acompanhado. Louva a Deus, meu irmão. Que Deus possa cercar a sua família com a graça, com a sua misericórdia. Deus abençoe, tá bom, irmão? Fique na paz de Cristo. Uma boa noite. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique na paz.